Olá pessoal, hoje vamos conhecer mais um videogame antigo, um videogame da década de 70, mais precisamente de 77, o Radio Shack TV Scoreboard. Antes de falar um pouquinho desse videogame, eu vou falar do que foi a Radio Shack, a sua fabricante. A Radio Shack ela foi fundada no ano de 1921, uma empresa americana. Ela foi fundada por dois irmãos que trabalhavam, eles eram do setor náutico, da Marinha Americana. E logo no começo da década de 20, estava na explosão do rádio, né? Era uma mídia nova que tinha chegado nos Estados Unidos, no mundo todo. E assim, os olhos do mundo todo estavam voltados para o rádio, né? Era a mídia do momento. Como hoje nós temos a internet, lá naquela época era o rádio. E muitas empresas surgiram fabricando rádios, componentes de rádio. E a Radio Shack, ela surgiu com a proposta de criar, no caso eles juntaram a paixão que eles tinham, os dois irmãos, que era a música, junto com a sua área de trabalho, que era o setor náutico. Então eles juntaram uma coisa com a outra e começaram a fabricar rádios náuticos, né? Rádios que foram usados em navios americanos, em barcos, em embarcações. Então aí surgiu a Radio Shack. Até 1940 eles ficaram focados só nessa parte da marinha, de rádios náuticos, né? Materiais náuticos. Só que eles foram evoluindo, crescendo, e com o tempo eles começaram a atingir outros braços da eletrônica, digamos assim. E em 41 eles lançaram o primeiro catálogo deles de eletrônico, aí começou a vender em lojas. Aí eles começaram a partir para a indústria musical, né? Eles começaram a se tornaram um selo de gravação, começaram a fabricar materiais, vitrolas, LPs. Eles começaram eles entraram de vez assim no mundo musical. Até a década de 70, de 40 até a década de 70, eles ficaram voltados só nessa indústria da música, né? E aí, na década de 70, com o surgimento da era dos videogames, eles pensaram que seria um momento certo para eles mudarem o rumo da empresa e entrar no mercado de jogos, que estava em ascensão na época. Era como assim, uma mídia nova que tinha chegado, um novo tipo de divertimento, e as pessoas estavam bem animadas, as empresas elas estavam bem animadas para entrar nesse mercado. E a Radio Shack foi mais uma empresa americana que apostou nesse mundo dos videogames, né? Então eles lançaram em 77, eles tiveram a visão, eles já tinham lançado alguns consoles antes, mas em 77 eles tiveram a visão que muitas empresas na época não tinham. Os consoles, a maioria eles eram grandes. E eles pensaram, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eles tiveram um feeling para o que o futuro estaria reservando para os videogames. Aqui está a caixa dele, pessoal, ó, a caixa original. Antes de mostrar aqui o videogame, eu vou mostrar a propaganda da época em que ele foi lançado. Vejam aí a propaganda. Julie, ready to go? Are you kidding? Hey, you wanna play hockey? We got a new TV scoreboard game from Radio Shack. Sure. Radio Shack's fast action TV games. Play hockey, tennis, squash, and more. Easy hookup to any TV. I'm ready. A great gift idea. And they're on sale. 6-game model just $29.95. 4-game model $19.95. An exciting entertainment bargain for year-round fun. The sale price TV games. Only at Radio. E aqui, pessoal, a caixa dele, ó. Caixa original, tá? Ele é um videogame, como vocês podem ver, pequeno, né? Então, pelo tamanho da caixa. E esse foi o grande trunfo do TV Scoreboard da Radio Shack. Eles tiveram a noção de que o videogame poderia ser portátil. Esse videogame foi um dos pioneiros na questão de ser do videogame portátil, né? Porque já existiam os consoles caseiros, né? Só que ainda assim eles eram grandes. Assim, teve a fase dos fliperamas, que eram videogames enormes que ficavam em bares, e você, para jogar, você tinha que ir para lá, você não podia jogar em casa. Depois veio os consoles caseiros, que foi a revolução também, porque você jogava em casa, só que eles ainda eram grandes, você não podia levar numa mala, quer dizer, podia, mas era incômodo. E aí surgiu, aí a Radio Shack pensou nessa questão da portabilidade, né? Então eles criaram o Radio Shack TV Scoreboard, que é um videogame bem compacto, né? Eles conseguiram diminuir o chip e todos os circuitos do videogame para caber nesse videogame bem reduzido, né? Aqui está o manual dele, manual de instruções, que fala como ele liga, o termo de garantia, ele funciona com 6 baterias ou ligado na energia. E aqui tá todas as informações para você ligar e usufruir do seu videogame. E aqui tá ele, ó.
esse é o videogame, esse é o Radio Shack TV Scoreboard. Como vocês podem ver, comparado com outros que a gente já viu, ele é pequeno, né? O console Radio Shack TV Scoreboard ele é dividido em duas partes. A parte principal e essa parte aqui que você pode destacar. E no caso o oponente, vão jogar duas pessoas, e aí o oponente fica com um controle reduzido, que é só o comando do Pong realmente aqui. E aqui você tem um controle do videogame todo. Aqui eu tenho o botão para ligar e desligar, para eu aumentar o nível de dificuldade. No caso aqui eu tenho o seletor de jogos, ele é composto por 6 jogos. Ele tem o Pretzel, o Squash, o Hockey, o Tennis, que são os padrões de todos os consoles de Pong da época. E tem as duas categorias de tiro, que é o Skit e o Target, que são as categorias de tiro. Porque além de ele ter o console, ele também veio com um sistema de pistola, que daqui a pouco eu vou mostrar. Então aqui eu tenho algumas configurações, né? Tem o tamanho do alvo, né? Quando eu entrava na categoria de tiro, eu tinha um alvozinho. O interessante é que todos os consoles da época, nos jogos que existiam a categoria de tiro, eles não chamavam, como a gente aqui no Brasil fala o alvo, lá eles chamavam bet. Então aqui eu tenho como configurar o bet size, se eu quero um bet size pequeno ou um bet size grande. No caso, a nomenclatura que eles usam lá é o morcego, né? Para você jogar com a pistola. E aqui eu tenho o reset e o serve. Esse é um videogame bem compacto, né? Foi um dos pioneiros a pensar na questão da portabilidade. E aqui está a pistola dele, que na verdade não chega a ser uma pistola, é um revólver realmente, né? Porque o formato é de revólver. E assim, só tirando uma dúvida, algumas pessoas no vídeo passado perguntou como é que assim uma tecnologia tão assim que relativamente é atual, como é o uso de pistola, né, em videogame, como que já existia da década de 70. O funcionamento da pistola é o seguinte, pessoal: na ponta da pistola tem um sensor. Esse sensor ele faz leitura entre a cor preta e a cor branca. No caso, para que vocês entendam melhor, o funcionamento das pistolas antigas é bem semelhante ao leitor de código de barras. O leitor de código de barras ele vai diferenciar o que é preto e o que é branco, naquele código lá, naquele símbolo lá, e vai passar, e no caso ele vai coletar aquela informação e vai exibir para você. O caso da pistola é o seguinte: quando você aperta o gatilho, ele inverte no monitor, na TV, o que está preto vira branco, e ele vai procurar ler o branco. Se quando você apertar na ponta do sensor tiver a cor branca, ele vai pontuar. No caso, você vai marcar um ponto. E se eu apertar na ponta do sensor ele ler a cor preta, você não vai marcar ponto nenhum. Isso assim é uma tecnologia falha, porque na época as crianças ou quem jogava, eles descobriram que se eu apontar o videogame para a luz, independente de qualquer direção que eu tiver, eu apontando ele para um foco de luz, eu vou marcar pontos. E pode ser o que for, pode ser o que tiver na tela, 10 oponentes, 15 oponentes, mas se eu apontar para um foco de luz, ele vai marcar ponto em todos. Então é isso aí, pessoal. Esse é o Radio Shack TV Scoreboard, mais uma relíquia dos anos 70, né? A Radio Shack ela prosseguiu depois, fez outros consoles, mas ela não evoluiu para os videogames da década de 80. E é isso aí, pessoal. Mais um videogame antigo. E fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida ou pedir alguma sugestão, ou se tiver alguma dúvida para eu no próximo vídeo falar. Um abraço, pessoal. Até a próxima.